Fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, então reforça aí a tua inscrição, deixa o like também no vídeo, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Faça a tua inscrição na Betfair. No momento do teu primeiro depósito, 10 ou 15 reais, você vai estar recebendo ali um super bônus de até 600 reais. É uma super promoção da Betfair para os vascaínos. Outra promoção da Betfair é para o jogo do Vasco amanhã com o Juventude. A Betfair está pagando 4.0 e só para o Vasco marcar, tá? Então, os dois links estão fixados aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também, de maneira direta. Então, vamos lá. Link fixado aqui embaixo, os dois links. Corre lá, vamos fazer a nossa inscrição, vamos realmente ajudar o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, muitos assuntos importantes, entre eles, lista de jogadores. Pô, Eduardo, mas o Vasco já está pensando em dispensar jogadores no final do ano, não sei o quê. Gente, o futebol, tá? Ele precisa de um planejamento mais reto. E não adianta fazer planejamento em novembro, em dezembro, não. O Vasco tem jogadores, vou citar nomes aqui, alguns nomes, entre outros, tá? Como Galdames, que ganha aí na casa dos 700 mil reais, Rossi, 350, 400 mil reais, Souza, 300 mil, Alex Teixeira, 300 mil, entre outros jogadores, repetindo aqui. Então, assim, eu tô falando de uma economia, monstruosa. São milhões de reais, jogadores que não jogam, que não ajudam o Vasco. E, pô, Eduardo, você está diminuindo os caras? Não. Isso é campo, isso é bola, é a profissão dos caras. Né? Não tô diminuindo ninguém aqui, mas não dá mais. E o Vasco vai ter que enxugar a folha para reforçar o elenco. Vai ter que dispensar jogadores para contratar outros jogadores. Essa é que é a grande realidade. Aqui eu não vou ficar passando pano nisso, sabe? O Galdames é um jogador que está aí, pô, frequenta ali o banco e tal, mas, pô, ganhando aí um salário desse, 700 pau, para não fazer nada. E o Pedrinho se esforçando ali com patrocínios para pagar salários em dia para jogadores que os irresponsáveis lá atrás, não é nem tanto só o jogador, não. Lá atrás, Lúcio Barbosa, Luiz Melo, que deveriam prestar conta com o Vasco. Esse tipo de contrato que ele fez, que eles fizeram com esses jogadores. Então é revoltante isso aqui. Eu não gosto nem de pensar. Mas como as notícias estão pipocando, então eu vou trazer para vocês aqui. Temos muitos jogadores no elenco que não vão permanecer para a próxima temporada. Isso é óbvio, isso é fato. E se o Payet também for, não vai ser novidade. 1,5 milhão. E o Payet parece estar desmotivado. Parece. Agora está no banco para o Coutinho e tal. Mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Precisamos de jogadores agora, principalmente para a próxima temporada, jogadores prontos para jogar. Ó, vou receber esse salário aqui, mas estou pronto para jogar, pronto para entregar com a camisa do Vasco. Essa é que é a grande realidade. Então, a lista de jogadores, sim, está sendo planejada, aí o Vasco vai dispensar jogadores no final do ano, e isso não é novidade para ninguém, nem para eles. Essa é que é a grande verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã, porque o Juventude tem um desfalque importante, né? É estranho falar do Nenê aqui, né? Porque o Nenê é tão identificado com o Vasco, ele é tão vascaíno. Quando você olha assim pro rosto do Nenê, você vê o Vasco, você não vê o Juventude. O Nenê, ele alegou problemas particulares lá para as bandas do Juventude e não vai enfrentar o Vasco amanhã em São Januário, não. Eu penso assim, o Nenê não está querendo vestir outra camisa dentro de São Januário, né? Entrar com outra camisa contra o Vasco dentro de São Januário, não. O Nenê ama o Vasco, ele já disse isso diversas vezes e, como ele disse da última vez, não tem como jogar no Vasco e não virar vascaíno. Quem joga no Vasco, vira Vasco. Então tá aí, Nenê é desfalque, Nenê fora dessa partida importante do Vasco contra a equipe do Juventude. Lembrando aqui, gente, o Vasco tem 36 pontos, o Vasco está brigando pela Libertadores também no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um jogo a menos, tá ali a 8 pontos do Cruzeiro, beleza. Lembrando que, além do jogo amanhã, vou repetir aqui, o Vasco tem um jogo a menos no dia 23 ou 24 desse mês contra a equipe do Cuiabá, também em São Januário. Então, esses 8 pontos aí podem virar 2, né? Então, o Vasco está brigando sim pelo G6 aí para a classificação da Copa Libertadores
da América também pelo Campeonato Brasileiro. É lógico, acreditamos na vaga pela Copa do Brasil. Temos condições de vencer, de passar pelo Atlético Mineiro em São Januário, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, e avançar para a final da Copa do Brasil. Eu acredito no Vasco, eu acredito que o Vasco vai conseguir esse resultado, sim, para cima do Atlético Mineiro também, tá certo? Mudando de assunto aqui, entrando no assunto grana, mais um absurdo da gestão passada, quero falar do Carlitos Palácios. Vocês lembram do Palácios? Então, o Vasco emprestou o Palácios para o Colo-Colo e tem lá uma cláusula dizendo que caso algum clube, um outro clube, pague ao Colo-Colo e tal, pague, enfim, a multa para o Vasco, o Colo-Colo tem que liberar Palácios para essa nova equipe e tudo mais. Palácios está se destacando lá, um dos principais jogadores do campeonato chileno, com a camisa do Colo-Colo, e assim, enfim, está se destacando. Deve ser convocado para a seleção do Chile e tudo. E o Boca Juniors demonstrou interesse, fez proposta por ele e bateu. Só que o Boca fez a proposta e o Colo-Colo não liberou. Então como é que é isso? Então o Colo-Colo vai pagar os 2,5 milhões de dólares ao Vasco? Tem que pagar. Isso está no contrato. Isso é uma multa. Então, assim, é uma grana boa para o Vasco. O Colo-Colo tem que pagar ou então libera o jogador. O jogador também pertence ao Vasco. E realmente, gente, eu falei sobre isso aqui. O Vasco tem tanto dinheiro na rua, tanto jogadores bons. Palácios, Orediano, o Capasso, Barros no Amazonas também, entre outros, vários jogadores emprestados aí pelo Vasco, dinheiros altos na rua. O Vasco precisa recuperar parte dessa grana para continuar planejando e, pelo amor de Deus, planejar futebol tem que ser com pessoas competentes. Graças a Deus, hoje nós temos aí Pedrinho, Felipe, o Paiva e o novo departamento de scout do Vasco. Podem ter certeza que o Vasco já mudou, né? Mas vai mudar ainda mais para o ano que vem. Então, tem uma boa grana aí entrando para o Vasco. Aí, se Deus quiser, o Colo-Colo vai pagar e vai aliviar os cofres do Vasco também. Bom, deixa eu falar dessa parada FIFA na semana que vem, porque essa é uma matéria importante. Hoje mais cedo eu falei sobre o Maxime Domingues, né, que é um jogador suíço que o Vasco contratou por cerca de 10 milhões de reais. É um jogador bom, um jogador pronto para jogar e não vem recebendo chances, oportunidades com o técnico Rafael Paiva por enquanto. Mas essa parada para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo vai ser importante porque o Vasco vai ter um tempo maior para treinar, até para trabalhar. A questão que o Rafael Paiva falou do Maxime é a questão de adaptação. Só, Paiva, que é o seguinte, quando você fala, pô, o Maxime precisa se adaptar mais, não sei o quê, a torcida não vai entender você colocar o baixolinha lá, o Jean Davi. Então, nada, não entregou nada com a camisa do Vasco ainda. Estou sendo muito sincero aqui. Agora, o Maxime, o pouco tempo que eu vi em campo, pareceu ser um jogador diferente. Então, entre Maxime, jogador da posição, jogador que joga ali pelo lado direito do campo, é meia, parecido com o Adson, eu sou 1000 vezes o Maxime, porque é o jogador da posição. Eu não gosto de, não, joga lá, abre pela ponta. Esse jogador que joga aberto pela ponta é o Emerson Rodrigues. Ponta esquerda, ponta direita, faz muito bem esse papel. Agora, o baixo-linha, que seria o jogador, acreditei, tem bons lances dele na seleção chilena e tudo mais, eu acreditei demais nesse atleta, né, no Jean Davi, mas infelizmente o Jean ainda não entregou com a camisa do Vasco. Testa um pouco o Maxime. Amanhã é uma excelente oportunidade. Amanhã é contra o Juventude, é em São Januário, com todo respeito ao Juventude, mas o Vasco tem que ganhar esse jogo. O Vasco tem que ganhar do Juventude. O Vasco tem que pontuar. É o Vasco dentro de casa, contra uma equipe mais fraca. E é isso. Essa que é a grande verdade. O Vasco é o favorito amanhã dentro de São Januário. Não vou ficar aqui passando pano para isso, não. Nós somos gigantes, tá certo? Então, vamos respeitar o Juventude, sim, mas o Vasco tem a obrigação de entrar em campo e atropelar a equipe do Juventude amanhã em São Januário, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então, se inscreve aí embaixo, reforça aí o seu like também, habilite o sino de notificações e vamos em frente. E para terminar, vou terminar falando da Betfair também. Repetindo aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, link da Betfair. Faça a tua inscrição e no momento do teu primeiro depósito mínimo, você vai estar recebendo um super bônus de até R$600 da Betfair. Então corre lá, vamos ajudar a Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também, que tanto precisa da nossa ajuda, precisa do sócio, precisa
das inscrições da Betfair e tudo mais, tá certo, gente? Então é isso, vou ficando por aqui, volto a qualquer momento com notícias do nosso Vasco, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.